Alô pessoal, bom dia, tudo bem? Está aqui do Minas Petrocast fazendo mais um episódio do nosso podcast, nosso estúdio novo aqui do Minas Petro. O nosso objetivo é gerar informação de qualidade, gerar informação que você possa ali em 30 minutos, naquele trajeto de casa para o trabalho às vezes, ou na sua caminhada rotineira ou na sua corrida, você possa sair bem informado, informações do setor, informações ali que sejam relevantes para o seu dia a dia. Vou apresentar aqui primeiro o pessoal de dentro de casa, né? Eu, Rafa Macedo, presidente do Minas Petro. Estamos aqui com o nosso diretor de postos marca própria, o Ademir Egger, e o seu filho Giovanni. E aí, gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? Obrigado, Rafa, pelo convite. Obrigado pelo convite aqui, é um prazer estar aqui presente com vocês aí e vamos fazer um bate-bola aqui. É isso aí, aqui a gente está com o nosso convidado especial de hoje. Vou ter que ler, né? O currículo é um currículo extenso, mas foi professor da FGV, estruturou a área de planejamento patrimonial da FGV, uma das maiores referências do Brasil em governança, planejamento sucessório, proteção patrimonial, é palestrante, consultor, já desenvolveu trabalhos para empresas de diversos portes e setores de atuação, incluindo Cosan, Ipiranga, Boticário, Tigre, Raizen, a Shell, a Eucatex, a Ginomoto, a Abert, Abras, Fê Combustíveis, Fujioka, Eurofarma e muitas outras. Seja bem-vindo, professor Rogério Tsukamoto. Bom dia a todos. Como fala aqui, bom, né? Bom. Agora, eu até, antes de abrir, eu falo que é um prazer até maior para mim, porque eu falei com o Rogério que a primeira vez que eu pisei no sindicato, a primeira vez que eu pisei no Minas Petro foi numa palestra do Rogério, que eu vim com o meu pai. Eu não vou entregar aqui a nossa idade, tem alguns anos, né? Tem alguns anos essa palestra, mas foi depois daquela palestra que realmente as coisas começaram, inclusive, a se organizar na minha família. A gente começou um planejamento mais organizado, falando assim, ainda não é o perfeito, né? Mas mais organizado. E eu posso falar que foi de muito sucesso porque eu não quebrei a empresa, né? Eu tô fora da estatística, eu não quebrei a empresa. E hoje a gente já está fazendo, na verdade, um segundo planejamento sucessório, que é de passar a empresa para um profissional de mercado. Sair realmente da gestão da família, até porque eu assumindo não só o sindicato, mas outras funções, a gente precisou de ver isso. Então a gente já está numa segunda sucessão, então eu acho que aí a gente já vai ainda mais fora da estatística. E a gente tem um número aqui, Rogério, que até você falou ontem, o Rogério estava fazendo aquela palestra ontem pra gente, né? Que foi uma palestra que quem aí não viu, eu sugiro que vá no YouTube aí e veja, porque é muito relevante. Acho que 1/3 das empresas deixam de existir na segunda geração, né? E na terceira geração, mais 1/3, né? Esse número mesmo? Isso o que acontece, Rafael, é que de cada 100 empresas familiares no mundo, tá? É uma estatística mundial, de cada 100 empresas familiares, na troca de geração, 2/3 desaparecem, quebram, a grande maioria quebra, poucas são vendidas e 1/3 permanece. Então, da primeira para a segunda, de 100 ficam 33, da segunda para a terceira ficam mais 1/3, que dá 11, né? E vai aí cada vez menor. Mas no Brasil é pior ainda. No Brasil, de 100 originais, que devia ser 11 pela estatística mundial, só tem 5, porque a passionalidade do brasileiro, do sangue brasileiro, atrapalha muito essa questão de sucessão. E aí que o pessoal precisa ter o maior cuidado, né? Porque ninguém está preparado para entender que a empresa vai quebrar, né? Não é que ela vai ser vendida, ela vai... Não, essa empresa normalmente ela quebra, né? É uma empresa que deixa de existir. E o que mais quebra a empresa não é concorrência chinês, não é um concorrente maluco, é briga de sócio. É individualmente o item que mais leva à quebra. Por quê? Porque os sócios começam a brigar, têm estilos de vidas diferentes e começam a cada um ter um interesse próprio e acaba a empresa sendo prejudicada. E falando um pouquinho para a gente situar as empresas em nível de maturidade. Você acha que você tem alguns checks ali que você tem que fazer? Olha, eu tenho um contrato social bem feito, já é um primeiro nível de organização. Eu tenho um acordo de sócio. Eu tenho
que você acha que a gente, fazendo uma linearidade em estágio de empresa, o que você acha que é o mais importante? Né? Então, olha, você falou, contrato social é fundamental, a gente não dá importância, mas as primeiras medidas que tem são no contrato social. Então, por exemplo, você decidir lá no contrato se no falecimento de um sócio os herdeiros entram ou não. Não, usando especificamente, por exemplo, o exemplo que eu dei ontem, de gente que quer segurar um bom gerente dando 1% para ele no posto. Você está escolhendo, você está dando para o gerente ou você está dando para a família dele? Então, se você for colocar esse gerente, você tem que ter uma cláusula que diz que no falecimento dele, ou se ele brigar alguma coisa, você recompra a cota e deixa lá determinado. Agora, a ordem normalmente que eu peço é, primeiro, faz testamento. Segundo, faz uma boa revisão de contrato social. Separa imóvel do posto das operações comerciais, ou se for um varejo, separa o CNPJ, o fundo de comércio do imóvel e começa a fazer a proteção patrimonial em cima disso. Por exemplo, a gente fala bastante de holding de imóveis, eu acho muito bom. Holding de blocos societários já é questionável, depende de casos específicos, mas testamento e revisão de contrato social e tirar imóvel da operação, não deixar correr risco da operação, eu acho funciona para todo mundo. Aí a gente, até falando de testamento, né, é um assunto que acaba se tornando um tabu muito grande, né, porque é difícil você querer antecipar um momento que você não quer que aconteça, que é a morte, né, mas talvez, igual você falou, seja o primeiro passo, o passo que vai resguardar mais a família, naquele momento também, que é o momento mais crítico, talvez, né? Então, a proteção da família vai acontecer através do testamento. Exatamente. Uma das coisas que muita gente sugere é antecipar e doar em vida para filho. Eu, assim, para doar em vida para filho, é quase passando em cima do meu cadáver, porque precisa ter um motivo muito bom. Eu prefiro que faça um testamento, que é um processo mais simples e reversível. Então, você fez no testamento, mudou de ideia, você vai lá e muda. Mas o testamento, eu garanto para quem está assistindo que fazer testamento e comprar cova em cemitério, Deus não chama mais rápido por causa disso. Deus até dá mais tempo que sabe que a pessoa organizou a vida. Mais tranquilo, e tá mais organizado. Tá até mais tranquilo, ganha uma sobrevida aí de alguns anos. É tudo. É aquele cheque, né? Deus já vai lá, esse aqui tá organizado, eu não preciso me preocupar com ele. E, assim, e quis convidar Giovanni e Egger, primeiro porque são uma família empresária, de pai passando para filho ali a gestão, não só o Giovanni, mas o Guilherme também, e Gabi, não sei se está na empresa também, mas fatalmente junto. Pode ser um momento que chegue a hora de vir, e o que quer que seja. E é justamente o que você falou, às vezes a gente não espera, infelizmente o Egger passou por um falecimento que não é na ordem natural da vida, né? Não foi algo na ordem natural, que é quando você espera. Então, às vezes, você já está esperando aquele momento quando a pessoa está bem mais velha, quando está... E aí, se você não se prepara, o que isso pode causar para a empresa? Até queria... E aqui começa a virar realmente um bate-papo. E a gente estava aqui em outras salas, e ontem também, né? Depois no coquetel... Cara, o que a gente tem de experiência para trocar e o que a gente tem de casos práticos para falar, então eu quero mais abordar esse tipo de coisa. E realmente o falecimento da minha esposa pegou a gente bem de calças curtas mesmo, assim, porque não conseguimos... jamais pensamos em fazer um testamento ou então criar uma holding. Hoje nós já estamos preocupados com isso e a gente já faz isso internamente para justamente... Agora, ela é o ideal? Não, mas eu acho que pelo menos a gente começou a fazer um desenho do que é essa holding. E com certeza depois da palestra que você deu ontem lá, foi bastante esclarecedor em alguns pontos, e depois do bate-papo que a gente teve aqui internamente, entre nós aqui, já me deu uma outra luz e a gente vai melhorando e vai tentando... Vamos sair daqui com o testamento dos filhos. E a gente pensa que o testamento é só do pai, exatamente, né? E a importância do testamento dos filhos. A gente já estava discutindo aqui
e possivelmente nas próximas semanas o Giovanni, o Guilherme e a Gabi vão ter que fazer um testamento para o pai. Exatamente. Então, assim, justamente para a gente não espera que um filho vá falecer, mas o problema que por exemplo, até com regime de casamento. Então, um filho casa ali com regime de comunhão parcial. Se for o caso de ele falecer, vai acabar o Egger aqui dependendo não só vai depender do genro ou da nora autorizar, às vezes, uma venda de um imóvel, né? Então, conta um pouco pra gente aí, Rogério. Ontem na palestra, eu usei um quadro que exatamente eu matei a esposa antes do marido, né? Eu uso muito porque as pessoas não pensam nisso. Depois no coquetel, muita gente vem me falar, poxa, eu nunca tinha pensado. E realmente, se quem falece não é quem está na gestão, né, e o patrimônio se divide, é nessas horas que o testamento é muito importante. Agora, o problema de doar em vida, um dos grandes problemas é que filho morre antes de pais. Então, doar só por questão tributária, planejamento patrimonial não coincide com planejamento tributário o tempo todo. Tá? O testamento, ele é um instrumento aí que vai custar, em custa de cartório, em torno de R$ 1.800, e aí você pode ou fazer direto no tabelião, ou você usar um advogado. Se for um testamento simples, o próprio tabelião faz. E ele resolve muita coisa, porque ele te dá pro casal que começou o controle do patrimônio. Mesmo que tenha ainda já dado em vida, tem o controle do patrimônio. E uma coisa muito importante para lembrar, quando tem um filho que tem participação societária, e esse filho vem a falecer, ou no caso o cônjuge, vamos dizer que a nora, ela representa filhos menores de idade e ela é usufrutuária dos bens dos filhos menores de idade, o que significa que a distribuição de lucro, o que tiver de filho menor de idade, a mãe pode torrar com bolsa, pode... Então, tem que controlar isso, né? O recurso, no caso, por exemplo, aqui... Temos na família empresária o Giovanni como filho, temos o Egger, vou chamar de Egger, como pai. E se o Giovanni casa e tem filhos, e depois se acontece de ele falecer, na verdade, quem recebe o dinheiro não é o neto do Egger, né? Que às vezes ele queria proteger o neto, né? Eu quero proteger o neto. Não, o dinheiro vai para a nora e ela vai decidir o que fazer, né? Exatamente. E ela não precisa nem gastar obrigatoriamente com o neto dele. Ela pode gastar com ela. Agora, num testamento você revoga isso que a legislação coloca. Não é difícil revogar, mas pouca gente tem conhecimento desses problemas. Quem já passou pelo problema sabe como é que resolve. Esse segmento é muito de tabu, né? Vamos falar assim, as pessoas evitam de buscar informações ou debater sobre, com medo, tipo assim, exatamente disso acontecer. Eu tô planejando porque vai acontecer. Foi o nosso caso, a gente nunca pensou, nunca planejou, e aí na hora que precisou a gente tem que fazer, e a gente vai descobrindo. Cada dia é um negócio novo, uma brecha que a gente tem, que se a gente tivesse feito antes era mais fácil e tudo mais. E na hora que acontece, às vezes você paga mais caro, né? Você acaba exatamente. tendo que desembolsar para resolver o problema, né? Planejado seria um custo bem menor, né? Vamos falar assim, fazendo isso mesmo tributário. E realmente o testamento, eu não sabia quais eram os custos, mas se for esse custo tão baixo assim, vale muito mais a pena a gente fazer essa antecipação e realmente é um tabu a gente falar em testamento na família, porque a hora que você começa a falar, vou fazer um testamento, ele está querendo me matar. Tá querendo me matar, Se acontecer alguma coisa comigo, foi fulano, gente? Aqui, ó, já estamos saindo aqui com o testamento, se acontecer alguma coisa. Deixa gravado aí que... Mas a gente realmente lida com vários tabus, né? E não só nessa questão de sucessão, mas na questão de morte, ou na questão de entrada dos familiares na empresa. E a gente está falando aqui de um setor majoritariamente familiar. A gente está falando de postos de combustíveis e outros, né? Eu não conheço nenhum revendedor que é só dono de posto. Eu não sei se o Rogério conhece. Acaba que vira realmente um empresário multissetorial.
mas ele sempre quer colocar ali, né, um familiar, ele sempre quer colocar um filho, Sim. ou na segunda geração começa ainda mais o problema, né? Começa os primos e daqui a pouco começa os netos. E como que é? O que você acha que é a melhor prática para um filho entrar, para um filho suceder realmente ou entrar nessa estrutura empresarial? Tá. Bom, primeiro lembrar que posto de combustível, supermercado, empresa de ônibus são segmentos com a margem muito apertada e volume alto. E quando você tem margem apertada, você não tem gordura, porque o preço é ditado pelo mercado. Então, num posto de combustível, acima do gerente do posto, é o dono da empresa. Você não né? Mesmo se você for uma organização muito grande, você não tem a estrutura que tem numa empresa industrial, por exemplo. Isso leva a mostrar que tem poucos cargos para a família dentro da estrutura de um posto. Quer dizer, se o filho se contentar ou a filha... se a filha se contentar... Pista, né? Exatamente. Exatamente. Qual é o cargo máximo que tem? Vai começar lá na pista e depois o máximo ser gerente do posto. E aí, normalmente, não dá o padrão de vida para que a pessoa está acostumada. Então, a família vai ter que dar uma mesada. Esse é um grande problema que tem em segmentos de margem muito apertada. Agora, para entrar na empresa da família, o essencial é, em qualquer setor, primeiro, vai trabalhar fora. Vai trabalhar uns 2 anos, ter um chefe chato, horário de trabalho, disciplina, né? Agora, tem 2 coisas que trabalhar fora da empresa da família, você nunca vai aprender na empresa da família. Um é o orgulho próprio de fazer um negócio com o seu nome, porque o que manda é o sobrenome da família. Tá fazendo isso porque é filho do fulano de tal. Então, quando você trabalha fora, você adquire conhecimento e autorrespeito. E conhecimento, por exemplo, é o seguinte: vamos dizer que o Giovanni pegou um dia, ele assistiu lá na Grandes Empresas, Grandes Negócios, um novo jeito de colocar a gôndola da conveniência, né? Aí ele chega para o pai e fala assim: pô, pai, vamos mudar essa conveniência aqui, o display de maneira diferente. Aí o pai fala: pô, 40 anos que eu faço dessa maneira, se eu fosse burro, eu não tinha feito o patrimônio, né? Não tinha dado certo até agora. Né? Agora, se Giovanni foi, por exemplo, trabalhou num Carrefour, em uma outra organização, ele vai falar: olha, pai, lá onde eu trabalho, eu tenho uma rentabilidade 3 vezes maior por metro quadrado do que você tem aqui na tua conveniência. Então, o filho, quando ele trabalha fora, ele consegue disputar mais e ter mais respeito próprio e conhecimento, né? Mas nada substitui trabalhar fora. Agora, se você vai, e falando especificamente em impostos, uma das sugestões que eu dou é, em vez de deixar o filho no ar-condicionado lá da matriz no financeiro, manda aí cuidar de um posto, vai abrir um posto novo, vai comprar, manda filho, filha e manda tocar. Ele fazer a implantação Exatamente. de tudo, né, do zero. Começar desde abrir até fazer tudo. Licença ANP, compra bonificada. Fazer a contagem inicial de estoque, fazer o inventário inicial, entrar no estoque e limpar ele todo. Eu falo que meu pai fez muito isso comigo. Eu tenho uma escola legal na família que desde muito novo eu estava dentro do posto fazendo essas funções de limpar estoque, de contar estoque, de fazer esse tipo de coisa. E à medida que a gente foi implantando postos, ele ia comigo no primeiro momento e depois ele começou a me mandar. Falou: cara, implanta esse posto aqui. É em tal lugar. Não é em Belo Horizonte, não. É em tal lugar, você vai para lá. Você sabe que você tem que medir o tanque ali meia-noite, né? 5 horas da manhã, você tem que abrir o posto. Como é que tá as coisas? Então, assim, isso gera um aprendizado realmente muito legal. É muito melhor do que você simplesmente coloca o seu filho já como um gestor financeiro, igual você falou, que é o que muitas vezes acontece. Exatamente. Né? Às vezes ele fez um curso ali, fez uma pós-graduação, e agora ele vai ser o gestor financeiro, e abaixo dele vai ter um time de contas a pagar, contas a receber, e não sei o quê, e ele não tem a noção da operação em si, né? Exatamente. E o que é mais legal é que filho gosta quando faz, porque passa a poder mostrar e aprender. Então, uma das resistências grandes dos pais, das mães, não vou mandar meu filho lá morar a 50 quilômetros daqui num posto novo. Mas é um desafio muito bom, que para a juventude é muito bom. Mesmo que dê errado,
né? A gente acho que aprende mais com erro do que com acerto. Mas teu pai fez direitinho, eu acho que esse é o caminho mesmo. É por isso que não quebrou também, né? Por isso que as empresas acabaram dando certo. Agora, o que você acha? Eu não pude ver toda a palestra ontem em loco, mas chegando em casa eu já coloquei no YouTube, falei, cara, quero ver a palestra. O que me chama muita atenção, que é um ditado, né, que você falou algumas vezes, é pai rico, filho nobre, neto pobre, neto né? pobre. E é o que a gente vê nas empresas, nas empresas familiares no Brasil, né? E o grande motivo que existe esse ditado, os chineses falam que o avô põe o pé no barro, planta arroz, vem o filho e consome o arroz e o neto tem que botar o pé no barro de novo. O grande motivo desse ditado é que quem não passa necessidade para conquistar um patrimônio não dá valor ao patrimônio recebido. Então, quando você teve que, por exemplo, ir para os postos fazer implantação, você teve uma necessidade, né? E é o que eu falo, é o problema. O pai está saindo às 5 da manhã para ir abrir o posto e os filhos estão chegando da balada. Então, esses filhos vão ser muito difíceis eles terem a pegada para correr atrás do valor, né? Do valor. O valor que tem, o suor que teve e toda a dedicação que teve para construir. E exatamente, né? Mesmo assim, igual quando a gente adquiriu o nosso primeiro posto, né? Meu pai comprou o primeiro posto. Épocas de vacas magríssimas, né? Porque era o primeiro empreendimento, não tinha dinheiro para funcionar, não tinha nada. Quem lavava carro? Meu irmão. Quem ficava na pista passando cartão? Eu com 11 anos passava cartão na pista. Tipo assim... E você eu falo assim, muita gente fala assim, não, mas seu pai te obrigava a trabalhar, porque eu falei assim, não, se hoje eu aprendi tudo que eu sei sobre posto, sobre finanças, sobre tudo, é muita coisa de vivência. Eu acho que tem coisa que a vivência, ela sobressai muito o estudo, a teoria, sim, porque a prática, alguma das vezes, falando assim, nesse contexto mesmo, muda totalmente a visão do negócio, né? E uma outra coisa também que eu acho que é primordial é a questão de como você lidar com pessoas, tanto o cliente externo quanto o interno. O cliente externo, eu acho que é mais fácil muitas vezes do que o cliente interno, que são os funcionários. Porque lidar com o ser humano, e muitas vezes assim, o pessoal não tem aquele grau de instrução para a gente, pelo menos no nosso ramo, é difícil você fazer isso. E... essa parte que o Giovanni falou, assim, realmente aconteceu e aconteceu. Não me arrependo de ter feito isso, porque acho que eles pegaram uma boa bagagem, Guilherme, Giovanni, tudo. E a Paulina, minha esposa, falava assim: você vai levar eles para o posto? Vou, eles têm que começar a pegar o gosto da coisa. Quantas vezes já me encontraram na pista no caixa. E o pessoal falou assim, você está no caixa? Eu falei, claro que eu estou no caixa. Eu tenho que... Tem alguma coisa acontecendo aqui, eu domino isso aqui. Eu preciso dominar a arte. Saber todas as áreas. Não tem como. E o pessoal assusta, fala, cara, que você está no caixa? Aí eu falei, cara, eu estou no caixa. A minha função hoje é essa, não tem... E sempre que a pessoa chega num cargo bem alto assim, ela já passou por várias etapas dentro da empresa para ter até um discernimento de como funciona, o que faz. É importante ter essa... E até como sucedido, o Egger falou um negócio legal sobre esses clientes internos, né? Que são os funcionários de dentro da empresa, né? Se você é colocado num cargo de gestão dentro da empresa, o seu sobrenome vem primeiro. Claro. E isso é um problema enorme. Se você não conquistou aquilo, daqui a pouco tem gente embaixo falando, olha lá, cara, é só porque ele é filho do dono. Exatamente. Foi colocado aquele jabuti, né? Colocaram aquele jabuti nessa posição. E eu tenho que responder de um dia para o outro, eu tenho que responder para ele. Então, assim, quando passa por um mercado fora ou quando faz essa trilha de crescimento dentro da empresa, a gente já começa a ganhar até para o sucedido, que às vezes é uma pessoa boa, às vezes é uma pessoa competente, mas às vezes ter o nome também é pesado. Exatamente. Né? Por isso que eu falei, trabalhar fora, ter essas experiências, você adquire conquista o seu respeito próprio e o seu espaço. Agora, uma coisa que eu estou lembrando, que o Giovanni falou, famílias que têm diferença de idade grande entre irmãos, pode escrever que vai dar confusão.
Por quê? Porque os mais velhos trabalham, teu pai quando montou, não veio do zero, não tinha estrutura, o dinheiro era contadinho. E aí a organização vai crescendo. E aí os filhos que nascem depois, quando eu entrevisto uma família e um dos irmãos mais velhos me fala assim, meu irmão já estudou em escola particular. Eu já sei que tem confusão ali, porque os mais velhos carregaram o piano. Emocional. Os mais velhos carregaram o piano, os mais novos já nascem quando a família tem mais patrimônio, né? Então não tem que ralar, dá para ir estudar em escola particular, vai para Disney com 7 anos de idade. Exatamente. E já tem a vida que às vezes o outro queria ter tido lá atrás, né? Exatamente. E aí leva, Rafael, que um dos grandes desafios em qualquer tipo de empresa familiar é você remunerar adequadamente os filhos. Remunerar pelo trabalho que exerce. Uma regra muito normal que é errada, é se é filho vai receber todo mundo igual. E está errado, porque cada um contribui de uma determinada maneira. Então, tem que remunerar como se fosse remunerar uma pessoa, um profissional, e se precisar, dar mesada. Sim, e até você falando, já veio aqui a minha realidade. Eu sou filho de uma família de 5 irmãos, e eu tenho uma diferença de 7 anos para a irmã mais velha, mais próxima, né? Então, eu tenho irmãs, a minha irmã mais próxima é 7 anos mais velha do que eu, e nenhuma delas entrou na empresa, nenhuma delas quis seguir o ramo, e depois eu entrei como um possível sucessor e enfrentei grandes problemas com isso também. Agora, eu acho que o meu maior aprendizado foi o dia que a gente fez uma reunião e eles me demitiram da empresa. Isso, para mim, foi o meu maior, a chave de virada, porque aí sim eu consegui construir o meu negócio fora da empresa. Eu construí o meu negócio fora da família, e depois a família retornou e falou, olha, beleza, agora você já tem o seu negócio, vamos fazer aqui uma forma de unir os negócios, porque eu só sabia tocar posto, né? Eu só sabia mexer com posto e construção civil. Comecei a construir casas populares e comprei um primeiro posto. Então, depois disso, eu fui conseguindo me movimentar, comprar outros postos, e passei a não ser dependente da estrutura familiar, que é um grande problema também, porque às vezes você fica dependente da estrutura familiar e você fica na mão de todo mundo, né? Então, isso aconteceu comigo. O Rogério falando já me vê que realmente é um problema sério. E se não for bem tratado, vai acontecer igual aconteceu comigo. E se a pessoa não tiver estrutura ou o que quer que seja, ela vai perder o patrimônio e a receita dela mensal de uma hora para outra. Exatamente. Lá em casa, eu e meu irmão, nós somos gêmeos, e minha irmã tem uma irmã mais nova, somos 3, né? E a diferença para ela é 9 anos. Tanto que ela já pegou um ritmo, mas eu não tenho trauma não, viu, gente? É bem tranquilo, tá? Deixando claro. Mas ela pegou um ritmo, assim, diferente. Querendo ou não, as coisas melhoraram e foi conquista de todo mundo mesmo, assim, da família, entendeu? Mas ela tem um intuito, assim, hoje ela trabalha com a gente, né? Ela trabalha no outro ramo nosso lá de enxoval, só que ela faz odonto. Então o negócio dela é temporário, ela auxiliar a gente ali a modular as coisas e a gente seguir mais para frente com ela no ramo mesmo de medicina odontológica, né? Vamos falar. Ela vem para ajudar. E o salário dela também realmente não dá para comparar o salário dela e do Guilherme e do Giovanni, porque são coisas assim totalmente distintas. Apesar que nós temos sócios fora, né? Tem meu cunhado é meu sócio, e tem a Ana Cláudia, que é o nosso financeiro. Ela é o financeiro geral, porque nós começamos a segmentar também internamente para justamente cada um não interferir na área do outro, porque senão também gera uma situação difícil. E o que o Giovanni falou é isso mesmo. A Gabi, ela já chegou numa outra etapa da nossa vida, que é assim, a hora que a gente estava começando, a gente não... As vacas estavam ganhando uma gordurinha. e não tem como obrigar ela a querer ser do negócio, né? Ela tem que poder seguir a vida dela com o sonho dela. Falando um pouco de testamento, voltando, um das
por exemplo, coisas que o Egger podia ter no testamento, é dizer o seguinte: o Guilherme Giovanni tem a preferência para ficar com o fundo de comércio dos postos. Né? A Gabi tem preferência para receber imóveis, porque pela profissão dela, dificilmente ela vai querer correr o risco patrimonial que um gestor de revenda corre. Né? Então, é direcionar patrimônios, o testamento te permite fazer isso. Sim, é porque nós estamos no ramo de postos, mas a gente tem outros ramos também internamente. Então, cada um está num ramo. Nós mexemos com enxovais. E a parte fica com a Ana Cláudia, questão de postos, o Giovanni também ajuda também na questão dos postos, e centro automotivo, e a outra parte fica com enxovais. Então a Gabriela, ela ajuda na parte de enxovais, que é uma coisa mais feminina, uma coisa assim melhor. Então eu acredito, porque nem todo mundo gosta de posto de gasolina, porque justamente é o que você falou, tem um teto de cargos. E já pensou, se colocar todo mundo no mesmo cargo ali, vai ter um monte de gente só tirando e não... Então foi aí que nós resolvemos também diversificar as outras... que eu acho também que vai ser um exemplo de 90% da revenda também, né? Que ninguém tem, igual o Rafa falou no início, não tem só um negócio posto de gasolina. Todo mundo diversifica, todo mundo tem vários segmentos, setores de atuação. E às vezes o grande problema é que o pai quer direcionar a vida do filho, né? Você vai ser você vai ser do posto. Ele não quer, às vezes ele quer ser advogado, às vezes ele quer ser médico, e o pai está ali fazendo, você vai ser gerente do posto. E o cara tá às vezes frustrado ali naquela posição. E aí essa proteção ajuda. Eu nem sabia, né, essa questão do testamento. Então, por exemplo, o Egger pode falar, olha, a Gabi tem direito de preferência nas cotas da enxovais. O Giovanni tem direito de preferência nas cotas do centro automotivo e dos postos. E o Guilherme tem direito de preferência. Então dá para direcionar esse direito de preferência. Sim. E aí o filho exerce se ele quiser. Exatamente. Você deixa a opção para filho poder escolher o patrimônio. Né? Agora, se você sabe que tem uma propriedade que um dos filhos gosta muito, direciona. Porque quando dá briga, aí a coisa é feia. Né? Eu gosto de todos, viu, pai? e às vezes naquele imóvel que o filho gosta é onde vai ter o maior problema. Exatamente. Cara, como eu sei que ele gosta daquele ali, eu vou querer. Eu vou enticar com aquele lá porque eu sei que... Aquele ali tem um apego emocional, então aquele lá é o que eu vou querer. Eu conheço um advogado que trabalha muito com separação do pessoal de São Paulo, os milionários lá, e a técnica dele, por exemplo, vamos dizer que o casal está se separando, ele pergunta assim para a esposa, né, que está se separando, fala, qual é o bem que seu marido mais gosta? Aí ela fala assim, a casa de praia. Aí o advogado chega na mesa de negociação e já fala assim, olha, a gente vai negociar tudo, mas eu já vou dizendo, a casa de praia é da minha cliente. É onde ele já pega, né? É a mesma coisa na sucessão, né? Agora, Roger, eu queria... A gente caminhando para o final aqui, queria fazer uma última pergunta. Existe um problema no planejamento que é o pai ou quem quer que seja tá numa conversa. A gente tem aqui o Clube Minas aqui em Minas Gerais. Eu ouvi no Minas ali que é bom fazer uma holding. E aí ele sai dali com aquele negócio na cabeça e aquele tema vira um tema relevante para ele, mas ele não sabe fazer aquilo ali. Chega no contador e fala, cara, é para eu fazer uma holding. Eu ouvi lá que eu tenho que abrir uma holding. Como que funciona essa questão de holding patrimonial? A gente estava discutindo um pouquinho ali, eu queria estender como uma última pergunta mesmo. Você está falando Minas Tênis? Minas Tênis, conheço um monte, né? Minha mãe é daqui de BH, então... Então já frequentou o Minas, Xodó, para a turma antiga aqui, tem o Xodó lá na Praça Liberdade daquela época. É isso mesmo. E o Minas, eu sou do Clube Pinheiro de São Paulo, né? Os dois clubes têm convênio também. Mas acontece muito, é isso que acontece em círculos de amizade, em clube. O problema que tem, volto a falar, holding imobiliária, eu não vejo contraindicação. Só precisa tomar cuidado, porque cada imóvel é tratado de uma maneira. Agora, holding de participação societária, ou seja, ter uma empresa que vai ser sócia de outra empresa, eu
recomendo aguardar. Por quê? Eu não tenho feito há mais de 5 anos e eu não faço holding de participação societária, por alguns motivos. Se você for vender a sua empresa e ela for de pessoa física, você vai pagar de 15 a 22,5% de imposto de ganho de capital ou não pagar nada, tá? Existem algumas jeitos assim, se uma empresa muito antiga de 83, você não precisa pagar ganho de capital. Se for de uma empresa, vai pagar 34 em vez de 15 a 22. Segundo, vai voltar a tributação sobre distribuição de lucro. Eu espero que seja só na tributação da jurídica para a física. Mas se houver tributação de jurídica para jurídica, quem tem holding vai pagar duas vezes. É que nem CPMF. Distribuída operacional para holding é um pagamento, o de imposto da holding para pessoa física outro. Eu não acredito que venha de tributação de jurídica para jurídica, mas a gente nunca sabe. Mas eu aguardaria. Existem algumas outras maneiras. É que muita gente faz curso e acha que vou recomendar e fazer holding. Tem que tomar muito cuidado, porque para desfazer o processo depois é complicado. Holding de participação eu só uso quando eu tenho casos sucessórios muito complicados. Alguém que, por exemplo, tem 4 casamentos, tem filho menor de idade em todos esses casamentos e eu não quero que tenha confusão na empresa. Mas antes de holding, ter um bom contrato social ajuda bastante. Na maioria das vezes as pessoas não dão muito valor, mas o contrato social ele especifica bastante o que você pode fazer ou não na sociedade, né, direitos e deveres, e existem outras alternativas, como um acordo societário, que também ajudam nesse processo. Sim, e a gente estava falando de um caso aqui, não precisa ser um caso genérico, né? E a importância da holding nesse sentido também, né? É o pai que coloca 1% da propriedade de um imóvel para o filho, né? Cara, vou fazer aqui, 99% meu, o imóvel é 99% meu e 1% é seu. E aí não está em holding, né? Está nas pessoas físicas. E aí esse pai precisa, porventura, vender por um problema de saúde esse imóvel e vai precisar da assinatura do filho, né? Ele não tem o direito, e se o filho for casado ainda, né? Vai precisar ainda da assinatura da nora, no caso, exatamente. Né? Então, Depende muito do regime a assinatura da nora depende do regime de casamento, que chama outorga uxória, mas o problema de propriedades é que elas são condomínio real. Então você tem fração ideal. Se o filho tiver uma fração ideal de 1%, você só vende uma propriedade se 100% assinarem. Né? Então, agora, em propriedade eu não tenho contraindicação. Eu sugiro colocar na empresa jurídica. Você tem fazenda, coloca a fazenda também e opera como produtor rural na pessoa física. A minha grande restrição atual é com relação de holdings de participação societária. Os blocos familiares terem empresas em vez de estarem atuando diretamente. E se nesse mesmo caso aí não tivesse em pessoa física, tivesse em holding 99% no nome do pai e 1% no nome do filho, o pai poderia fazer a venda sem, inclusive, a assinatura do filho. Pode. Né? Você pode, inclusive, existem casos em que a propriedade, as cotas estão em nome dos filhos, porque o pai tem algum problema que não pode ter patrimônio no nome, mas o pai tem um poder de administração. Então, mesmo não estando no nome dele, ele vende o imóvel se quiser. O dinheiro vai para a holding, não vai para ele. Mas que a administração da empresa ali está sob a titularidade dele, né? Exatamente. Ele não precisa pegar a assinatura dos demais, no caso. Isso, não precisa. E tem uma coisa muito importante que eu mencionei ontem, inclusive, que mudou o Código Civil de o Código de 2002, que entrou em vigor em 2003, que exigia 75% das cotas para fazer uma alteração de contrato social. Hoje já é possível com 50% mais uma cota. Então, essa é uma coisa muito interessante para também as pessoas olharem. Volto à questão do contrato social, da importância de ter um bom contrato social. Que é onde a gente, às vezes, e falando aqui, é onde a gente dá menos importância. Né? A gente entrega para a contabilidade e fala, cara, faz um padrão aí, abre essa empresa e acaba... Ele faz Ctrl+C, Ctrl+V e... virando refém de coisas padrões, ou assim, a gente não se preocupa realmente com nenhum tipo de planejamento e
só fechando, agradecendo o Rogério e falando da importância de ter uma pessoa profissional que entenda do assunto ali ao lado, né? A não fazer igual essa pessoa que foi no clube ali, ouviu e está simplesmente replicando ou aplicando isso aí. É muito importante que tenha uma pessoa, igual o Rogério faz em diversas famílias, em diversas empresas, mas a gente também tem N outras pessoas que são especialistas nisso. O próprio Minas Petro também disponibiliza uma estrutura de planejamento para isso. Então, a importância de ter um profissional ao lado, né? Isso, ontem eu estava até conversando com o pessoal aqui da Virgínia, né? O pessoal também que dá o apoio aqui no Minas Petro nessa área. Conversa, pega informação antes de ficar ouvindo o palpite de um. Cada caso é um caso. Mas queria agradecer muito aqui o convite para o senhor Rafael do Minas Petro, aqui o Egert, Giovanni, obrigado por... Valeu. Espero que a gente encontre ainda mais vezes aqui no Minas Petro, que seja um encontro frequente, porque é um tema muito importante dentro de um setor comandado por empresas majoritariamente familiares. Sim. A gente não tem empresas que não são de origem familiar, eu imagino, no ramo de combustíveis. E tema extremamente relevante, espero ter você aqui mais algumas vezes. Beleza? Obrigado. Valeu, Giovanni. Obrigado. Valeu, Egger. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Valeu.